Olá pessoal, dando início a mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez a gente vai estar falando sobre um conteúdo um pouco diferente sobre Python. A gente vai estar vendo como é que a gente consegue construir uma classe de conexão com o banco de dados Postgres no Python. A ideia aqui é justamente a gente subir um banco Postgres com Docker, né, para ser fácil, para ser mais tranquilo, e conectar no banco e executar alguns comandos. Depois a gente modulariza isso através da orientação objeto, né, criando uma classe específica para isso. Bom, eu já tenho minha pasta Postgres com o meu arquivo main.py aqui instalado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser abrir o terminal e subir um banco Postgres na nossa máquina, né, para que a gente possa trabalhar. Se a gente vir aqui dar um service docker status, tem que ser com super usuário, né? Ó, meu Docker já está rodando aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou dar um run -d -p 5432 5432 -e tigris password igual admin -d postgres. O que significa esse comando aqui, pessoal? Eu estou executando um container é, da imagem do Postgres, e ele vai ser desatachado, ou seja, ele vai rodar em segundo plano aqui, e eu vou expor a porta 5432 interna. Eu vou mapear minha porta 5432 do meu Docker para minha máquina, para minha porta 5432 do meu host local, e vou passar como variável do ambiente o Postgres password admin. Então, se a gente vir aqui, ó, tem que ser com superusuário, né? Se você não deu permissão para o seu usuário de executar. Nota que ele me trouxe um identificador aqui do container. Se a gente dá um docker container ls-lsa, superusuário, observem que ele já vai tá executando aqui e vai ter mapeado uma porta 0.0.0.0.05432, a nossa porta loopback, né? Então ele já está rodando. A segunda coisa que a gente vai fazer vai ser criar o nosso environment, o nosso Python, o nosso virtual env, né? O nosso virtual environment aqui, para que a gente consiga trabalhar com essas bibliotecas mais isoladas. Isso é um ponto muito importante. Como é que a gente faz isso? Python 3 -m venv Postgres, que vai ser o nome da nossa do nosso virtual environment. Postgres. Observe que ele já criou uma pasta Postgres aqui. Agora a gente precisa fazer a ativação da nosso virtual environment. Como é que a gente faz isso? Postgres, que é o nome do nosso módulo, bin activate. Observe que ele já vai botar aqui entre parênteses o nome do nosso virtual environment. Então aqui ele já criou todo um contextozinho isolado. A gente consegue trabalhar com as nossas bibliotecas bem tranquilamente. Pessoal, a biblioteca que a gente vai utilizar para fazer a conexão com o banco de dados vai ser a PsychoPG2. É uma biblioteca específica para o Postgres, para a gente utilizar no Python. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar essa biblioteca. Como é que a gente faz isso? Python 3-m pip, do módulo pip, né? Install Psycho PG2. Observe que ele vai fazer o download aqui da nossa imagem, né? Finalizou? Ok, a gente já consegue utilizar essa biblioteca. O que a gente vai fazer aqui no nosso post, no nosso Visual Studio Code, a gente vai dar um import dessa biblioteca, né? Psycho PG2. Pessoal, aqui ele pode acusar que ele não está encontrando justamente porque a gente está executando aqui dentro de um virtual environment. Então, a dependência, o ambiente do Visual Studio Code não é o mesmo que o ambiente que a gente está executando aqui. Por isso que ele não achou essa biblioteca. Se a gente viesse aqui e desse um deactivate, por exemplo, da nossa máquina, aqui do nosso virtual environment, e a gente fizesse a instalação na nossa máquina local como um todo, aí sim ele funcionaria. Mas não tem problema. Então a gente fez o import dessa biblioteca e a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser abrir um cursor para essa biblioteca para ver. O comando vai ser cur igual psychopg2.connect e aqui dentro a gente vai passar alguns parâmetros. Ele até trouxe aqui já uma lista de parâmetros que a gente possa passar, né?
quais são esses parâmetros? Basicamente são os parâmetros de conexão com o banco, né? Que vai ser o nosso host igual. Como a gente entrou a gente subiu no nosso porta loopback, vai ser o nosso 0.0.0. A gente tem também a porta, vai ser default 5432, né? A gente tem o database, que vai ser Postgres. A gente tem também o nosso user, que vai ser Postgres também. E a gente tem a nossa senha, que vai ser admin, que foi a senha que a gente utilizou para subir o banco. Bom, se a gente executar esse código aqui, dessa vez a gente vai ter que executar com o nosso Python 3 aqui, né? E acessar a pasta aqui do Postgres para ficar mais fácil. Python 3 main.py. Observe que ele deu um invalid connection aqui porque não é senha, na verdade é password. Vamos tentar executar de novo aqui, python main.py. Observe que ele não deu nada. O que a gente pode fazer? Se a gente botar alguma coisa errada aqui, ele iria acusar um erro aqui, ele ia estourar o nosso script. Ele vai dar, não vai funcionar porque eu executei com, não era para ser isso, para ser executado com isso. Ó, observe que ele deu authentication failed aqui, porque eu botei uma senha errada aqui, né? O que a gente pode fazer para contornar essa situação? A gente pode tratar com o try catch, que aqui no caso seria um try except. A gente só coloca aqui print, bem simples mesmo, né? Para que a gente consiga ver se foi possível conectar. E aqui em cima a gente coloca só uma imagem, né? Uma mensagem dizendo que print conectado com sucesso. Se a gente executar de novo esse cara aqui, Python main, né? Nosso arquivo, observe que a gente teve aqui um conectado com sucesso. Bom, pessoal, mas isso aqui só faz parte da conexão. Eu preciso executar meus comandos aqui dentro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um create table aqui, só para vocês verem como é que funciona, né? Então, a gente vai declarar uma variável SQL e aqui dentro a gente vai dar create table pessoas, pode ser, né? E essa tabela de pessoas, ela vai ter basicamente um ID, que vai ser serial, vai ter um nome, que vai ser um varchar de 100, e vai ter um endereço, que vai ser um varchar de 100 também, né? É basicamente isso, né? O nosso processo de criação da tabela. O que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, cur.execute. A gente vai passar o nosso SQL e agora a gente vai ver o que aconteceu, o que se vai dar certo. Ele tem que executar esse comando ali, né? Não foi possível conectar. Vamos botar aqui, vamos botar assim, problema com o banco. Só que ele apresentou um erro, porque na verdade eu esqueci de declarar o meu cursor, né? Então vai ser com psycho.pg2. Tô vendo aqui na minha colinha. Na verdade vai ser a conexão, né? Com conexão.cursor. Agora sim, vamos ver se vai dar certo. Problema com o banco. Vamos tirar essas mensagens aqui só para a gente ver o que está acontecendo. A gente consegue estourar a mensagem de erro aqui na tela, fica mais fácil para a gente debugar. Varchar 100. Varchar 100, na verdade, aqui é entre parênteses, né? Muito bem. Conectado com sucesso. Bom, aqui ele executou o comando, ele conseguiu criar essa tabela. Então, isso aqui a gente vai a gente vai deixar assim e a gente vai fazer uma outra coisa aqui, né? A gente vai declarar um SQL igual insert into pessoas values. E aqui dentro a gente vai colocar
vírgula, aspas simples, Fabiano Gabardo. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir meu cursor, vou dar o meu execute e agora aqui eu vou dar o meu commit para ele fazer o quê? Para ele concluir na verdade é da minha conexão, né? Para ele concluir a minha operação. E depois que eu fizer isso, o que que eu vou fazer? Eu vou declarar uma outra, eu vou fazer um outro execute que vai ser o quê? Select asterisco from pessoas. E aqui dentro eu vou fazer o quê? Resultado vai ser igual a cur.fetch all e eu vou percorrer resultado print print e só para a gente ver o resultado. Vamos ver o que que deu aqui, se ele vai conseguir inserir e executar. Pessoas não existe. Vamos ver qual que foi a tabela que a gente fez aqui. Aqui a gente esqueceu, pessoal, de salvar, de fazer o commit na nossa conexão. Então ele não chegou a criar. Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos comentar isso aqui. Isso aqui, bom, isso aqui pode ficar aqui. Então nós vamos executar novamente aqui. Executou, não trouxe nada, obviamente. A gente vai tirar esse create aqui e a gente vai colocar o nosso insert. Se a gente observar aqui, a gente já está com os nossos dados aqui. Então ele funcionou com sucesso. Bom, pessoal, dessa primeira parte que eu tinha para trazer para vocês seria isso. A gente estabeleceu a conexão aqui através desse método aqui. A gente colocou alguns comandos SQL de DDL e de DML, de criação, de inserção de registros. A gente buscou esses resultados e mandamos imprimir. Aqui para fechar, eu vou botar um try e vou colocar isso aqui tudo dentro de um except só pra gente ter uma coisa mais eu. A gente consegue fazer diversas tratativas, inclusive, mas isso aqui não vai ser o foco. E essa seria a primeira parte. A segunda forma da gente fazer isso, pessoal, é através de uma classe. A gente criando uma classe. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos comentar toda essa parte aqui, inicialmente. A gente vai vir aqui nos nossos arquivos e a gente vai criar um novo arquivo chamado de Postgres.py. E esse Postgres aqui, o que ele vai ter? Ele vai ter o import também do Psycho PG2. E aqui de cara a gente vai ter a nossa classe Postgres Object. E aqui dentro, return false. A gente vai declarar uma classe. Por que que a gente está fazendo isso, pessoal? Porque imagina que dentro de um sistema, a gente não vai ficar declarando toda a vida, a gente não vai tá chamando toda a vida parâmetros, e enfim, a gente quer uma coisa mais prática, qualquer coisa utilizada e compartilhada direto na conexão com o banco de dados. Então a gente modulariza isso, a gente cria um método, uma classe específica para manipulação de dados. E essa classe é o que a gente vai fazer agora. Então, uma vez que a gente cria essa classe, a gente consegue simplesmente instanciar ela através de objeto, né? A gente cria um objeto dessa classe e ali dentro a gente já tem todas as opções para fazer as operações do nosso banco de dados. Então já tem a nossa classe Postgres aqui definida. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar a definir algumas variáveis, né? A primeira dela vai ser o nosso banco de dados e o nosso construtor. Init, a gente já teve aulas disso aqui no canal sobre orientação a objeto, e vão ter alguns parâmetros, né? Que vai ser host, db, que vai ser o database, o user e a senha. Vou colocar aqui local user, local password. Ou seja, cada vez que a gente instanciar essa classe aqui, a gente vai passar esses caras aqui como parâmetro. E daí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai chamar self.db,
que vai ser a nossa conexão em si, e a gente vai fazer o nosso connect passando aqueles parâmetros ali. Então vai ser cycle pg2.connect e a gente vai passar aqui nossos parâmetros. Host vai ser igual a mhost, username vai ser igual a local user, password vai ser igual a local password e database vai ser igual a db. Pronto, pessoal, a gente já criou aqui inicialmente a nossa classe de conexão. A gente já anunciou nossa conexão aqui através de um construtor. E agora a gente vai definir os métodos dessa classe. Os métodos são quem vão fazer as operações. Então, o primeiro método que a gente tem aqui é o manipular. Lembrando, pessoal, a classe a gente declara sempre maiúsculo, inicial maiúsculo, e os métodos a gente sempre declara com as iniciais maiúsculas. Essa classe manipular ela vai ter que receber um SQL e a classe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó, através de com try. Vai abrir um cursor. Vai ser self.underline db. Vai ser igual. db.cursor. E o que a gente vai fazer? A gente vai executar esse cara ali, passando o nosso SQL que a gente deu como parâmetro. E depois aqui em cima a gente vai fechar esse cursor. Por último, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um com.commit, né? self.db.commit para que a gente encerre essa operação, que a gente feche essa operação, né? Depois aqui por último a gente vai dar um accept aqui, return false só para... E por último aqui return true. Só para fechar todo esse nosso método de manipular. Bom, pessoal, a gente precisa ter um outro método que vai ser responsável por buscar os nossos resultados. Esse método vai ser o quê? A gente vai declarar aqui consultar. A gente vai passar o próprio, né? Sempre a gente passa ele mesmo, né? E a gente vai passar também o comando de SQL. Aqui embaixo a gente vai ter um try except também. E aqui dentro a gente vai começar a colocar as nossas operações. Então vai ser aqui cur.self, mesmo esquema, ponto underline db, que é o nosso ponto cursor. Vamos abrir um cursor. A gente vai vir aqui, a gente vai dar um execute no nosso SQL, exatamente igual. E aqui dentro a gente vai declarar uma variável que vai ser para buscar os nossos resultados, né? Fetch e por último a gente vai dar um except que vai ser return false. E caso contrário, return rs, que vai ser o nosso resultado da nossa busca. Pessoal, a gente precisa de mais um método importante, que vai ser um método responsável por buscar a nossa próxima PK, nosso próximo primary key, né? O que é muito utilizado para a gente fazer inserção de registros onde a gente não tem números seriais. A gente precisa saber qual que é o próximo registro para a gente, o próximo identificador único que a gente vai precisar para inserir o próximo registro. Então a gente precisa fazer isso. Como é que a gente faz isso? A gente vai criar um outro, um, uma função e essa função basicamente ela vai receber dois parâmetros. Um vai ser tabela e outro vai ser a chave que vai ser o nome da nossa coluna. Aqui dentro a gente vai ter um comando select. Esse comando ele vai fazer o quê? Ele vai trazer, vai ser um max, né? Vai ser um max. Deixa eu mudar isso aqui passo para simples. Vai ser o max. Aqui eu vou concatenar com a nossa coluna, né? Chave. Então eu vou dar um max na nossa coluna da PK. From mais tabela. Que vai ser a tabela que a gente quer
trazer esse resultado. rs igual a self.constructor, consultar, na verdade, né? Que a gente vai passar, a gente vai estar chamando já uma função que a gente criou aqui mesmo, né? Vai passar o nosso consultar. E a PK vai ser igual a rs na posição 0, na posição 0. A gente quer o primeiro registro da primeira coluna. E aqui o que eu vou fazer? PK mais 1, porque vai ser o próximo identificador. E basicamente, pessoal, seria isso. E depois a gente vai ter uma outra função aqui, que vai ser uma função para a gente fechar a nossa conexão com o banco o banco, né? Self fechar. Dois pontos vai ser self.db.close. Bom, pessoal, a gente finalizou a construção da nossa classe aqui do método Postgres. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a utilizar, eu vou demonstrar para vocês como é que a gente utiliza dessa maneira aqui. Lembrando que a gente modularizou toda a nossa classe para que a gente consiga reaproveitar esse bloco de código, para a gente não precisa ficar declarando trocentas, fazendo 500 linhas de código para executar simplesmente um select, né? Então, o próximo passo agora é a gente testar essa nossa conexão, esses nossos parâmetros, para ver se ocorreu tudo certinho. Bom, pessoal, indo aqui no nosso arquivo main.py, então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o import daquele método, né, daquela nossa classe. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, from Postgres, import Postgres, que é o nome da nossa classe. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer a instância dessa classe através através da criação de um objeto. Como é que isso funciona? Basicamente vai ser o seguinte: conexão vai ser igual a uma variável normal, vai ser igual a Postgres, e aqui dentro eu vou passar os meus parâmetros. Observe que ele até já trouxe aqui, é host, database, username e password. Host, database, Postgres, username, Postgres e password, admin. Bom, se a gente executar esse cara aqui, teoricamente ele já está funcionando, né? Opa, ele acusou um erro aqui. Invalid connection option username. Vamos ver o que a gente fez de errado aqui. Aqui no username é só user, na verdade. Se a gente voltar aqui, tentar executar, não apresentou erro, deu tudo certo. A gente pode até vir aqui imprimir uma mensagem, mas não vai ser necessário. Então, o que a gente quer fazer? A gente já criou uma tabela de pessoas nesse nosso banco e a gente já tem alguns registros. Então, a primeira coisa que a gente vai testar vai ser justamente uma consulta. A gente vai tentar fazer uma consulta. Então a gente vai fazer o quê? Resultado vai ser igual a conexão ponto. Observe que ele até já trouxe aqui, consultar. E aqui dentro a gente simplesmente passa a nossa consulta. Esse cara aqui ele vai retornar um result set. Então a gente consegue inteirar esse cara aqui se a consulta deu tudo certo. Print e se a gente executar aqui, teoricamente, ele deveria estar funcionando tudo certinho. Notem que ele já trouxe aqui as nossas informações aqui que a gente tinha inserido através do nosso método. Bom, pessoal, a gente tem para testar ainda mais dois comandos. Vai ser o quê? A gente vai colocar aqui conexão ponto manipular, e a gente vai passar aqui dentro um comando de insert. Então vai ser insert into pessoas values, e é basicamente o que? Basicamente é um identificador, que vai ser espaço nome Joãozinho espaço e o endereço, se eu não me engano, né, que a gente colocou endereço, né, o edital. Se a gente executar esse cara aqui, ele vai ter que inserir conexão.close, né? Para a gente fechar. Sempre é muito importante a gente estar fechando essa nossa conexão, né? Então vamos ver. Se a gente executar esse cara ali, tem que trazer o resultado e tem que inserir. Se a gente comentar esse cara aqui e executar novamente, ele tem que trazer os dois registros, e foi isso que aconteceu. Ele inseriu
perfeitamente. A gente quer agora fazer o que, pessoal? A gente quer criar um próximo PK e vai ser igual a conexão ponto próxima PK e a gente vai passar o que? O nome da tabela, no caso aqui, pessoas, e a chave, que vai ser ID. Então esse cara aqui ele tem que me retornar o próximo registro. Aqui dentro da conexão, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e no lugar de colocar o 2 aqui, a gente vai abrir um registro e a gente vai concatenar aspas duplas e a gente vai concatenar o nosso próximo PK. Se a gente executar esse cara aqui novamente, opa, ele deu um erro aqui. Ver se a gente transformando esse cara aqui em STR, a gente consegue fazer esse registro. Pessoal, aqui ele estava apresentando um erro. Se a gente executar aqui, agora ele está dando até um outro problema aqui, porque eu fiz umas concatenações. Então, o que eu fiz? Eu forcei o parâmetro aqui dentro da nossa classe de Postgres para ser uma string, né? A gente pode até tirar isso aqui para ver se vai funcionar. E ele estava dando esse erro aqui. Mas o que acontece? Aqui eu esqueci de passar entre aspas duplas. É muito importante, porque isso aqui é uma string realmente, né? E se eu vir aqui executar, observe que ele já vai me trazer o 3 aqui, que eu mandei imprimir aqui corretamente. Se a gente vir aqui agora, na nossa classe de conexão, e concatenar esse cara aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Teoricamente, ó, ele diz aqui, tudo bem. A gente vem aqui e converte esse cara para string. Ele não pode fazer essa concatenação direta de int em strings. Se a gente vir aqui e executar, observem que ele vai estar inserindo ali com o próximo sequencial. Então, todos os métodos que nós utilizamos aqui e que nós desenvolvemos funcionaram perfeitamente. Bom, pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês nesse vídeo seria isso. Dúvidas ou sugestões, deixe aqui embaixo nos comentários. É muito importante receber as críticas, sendo construtivas de vocês. E até um balizador para a gente saber o que está bom, o que precisa melhorar. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, se foi útil para vocês, deixem aqui embaixo o seu joinha. Se inscrevam no canal, isso ajuda bastante a incentivar-nos. E até o próximo vídeo.